Fala fiel! Bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano, com informações exclusivas e análises de primeira. E olha só, fique comigo até o final para não perder nenhuma informação importante. Ayrton manda recado antes de Corinthians e Novo Horizontino e revela expectativa com Yuri Alberto. Na noite desta quarta-feira, a Neoquímica Arena será palco de mais um capítulo da trajetória do Timão na Copa do Brasil. Pela terceira fase da competição, o Corinthians recebe o Novo Horizontino com a vantagem debaixo do braço. Depois da vitória por 1-0 fora de casa, o time de Dorival Júnior entra em campo com a missão clara: confirmar a classificação jogando diante da Fiel. O favoritismo é inegável. O elenco alvinegro é mais experiente, tem mais opções e, jogando em casa, costuma se impor. Mas, do outro lado, o Novo Horizontino tenta se agarrar à esperança de surpreender, e o discurso já começou nos microfones. Em entrevista coletiva na última segunda-feira, o goleiro Ayrton, que está retornando de lesão após quase 20 dias fora, projetou o confronto com olhos atentos para uma peça-chave corintiana, Yuri Alberto. O atacante vive boa fase, segundo o próprio Ayrton, pode ser um fator decisivo. Abre aspas. A expectativa é muito alta. Um grande estádio, uma grande equipe, e mais do que tudo, é desfrutar do momento. A gente que é goleiro sabe que quando o atacante está em boa fase, como o Yuri Alberto, tendem a chegar mais bolas no gol. Eu fico feliz de estar vivendo isso e espero poder contribuir para a vitória. Yuri, inclusive, foi fundamental nas últimas vitórias. Depois do tropeço contra o Mirassol, o Corinthians emendou 2 vitórias seguidas, a mais recente sobre o Santos, também por 1-0. O time ainda está sendo moldado por Dorival, que tenta encontrar o time ideal enquanto lida com a maratona de jogos. Até a pausa para o Mundial de Clubes, são mais 5 partidas pela frente. Apesar do retrospecto recente favorável, com 2 vitórias sobre o Novo Horizontino só neste ano, o último confronto entre as equipes na Neoquímica Arena não traz boas lembranças. Naquela ocasião, o time do interior surpreendeu e saiu com um resultado positivo. Agora, o desafio está posto: manter o embalo, ajustar as peças e garantir a vaga com autoridade, diante da torcida e sob os refletores de Itaquera. Vitor Pereira pede: Wolverhampton pode oferecer fortuna para contratar Yuri Alberto, do Corinthians. Nos últimos meses, o torcedor corintiano se acostumou a ver um ataque de respeito. A parceria entre Yuri Alberto e Memphis Depay tem sido uma das grandes armas do Timão. Técnica, movimentação e gols, os dois vêm resolvendo. Mas a Fiel também sabe: talento jovem e em alta performance não fica muito tempo fora do radar europeu. E as sondagens começaram a bater na porta do Parque São Jorge. Além do já conhecido interesse do Sporting, de Portugal, que observa Yuri como possível substituto de Gyökeres, um novo nome surge no cenário: Wolverhampton, da Premier League. O clube inglês está de olho na possível saída de Matheus Cunha para o Manchester United, e, segundo o comentarista Souza, no programa Os Donos da Bola, foi ninguém menos que Vitor Pereira quem indicou o camisa 9 corintiano. A pedida é de 35 milhões de euros. Foi o Vitor Pereira que pediu ele, cravou Souza. Caso essa negociação avance, o Corinthians pode encher os cofres. Como detém 50% dos direitos econômicos do atacante, o Timão embolsaria algo em torno de 17,5 milhões de euros, o equivalente a 111,8 milhões de reais na cotação atual. E não dá para dizer que seria uma surpresa se a negociação avançasse. Em entrevista recente ao site GE, o próprio Yuri deixou claro: está focado no Corinthians, mas não fecha as portas para uma saída. Com os bons números, a gente sabe que sempre chegam propostas. Se alguma delas encantar o presidente e o meu staff, vamos sentar e conversar, disse o artilheiro. E os números não mentem. Aos 24 anos, Yuri Alberto vive sua temporada mais artilheira com a camisa alvinegra. Em 2024, já são 31 gols em 57 partidas, além de 7 assistências. Um desempenho que, naturalmente, chama atenção, inclusive lá fora. Agora, fica o dilema que todo torcedor conhece bem: vale a pena segurar um dos principais nomes do elenco, ou aceitar a proposta e reforçar o caixa para o restante da temporada? Romero é ouvido no Corinthians e Palmeiras de Leila Pereira é denunciado pelo STJD por gritos homofóbicos. Logo após o clássico contra o Palmeiras, pela terceira rodada do Brasileirão, Ângel Romero quebrou o silêncio com um desabafo forte. O atacante do Timão, visivelmente abalado, denunciou gritos homofóbicos vindos da torcida rival enquanto ainda estava no banco de reservas, na Arena Barueri.
O jogo terminou com derrota do Corinthians por 2-0, mas o que ficou marcado mesmo foi o episódio lamentável fora das quatro linhas. E agora, o caso ganhou um novo capítulo, com a justiça entrando em cena. De acordo com informações do portal Meu Timão, o Palmeiras foi formalmente denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A acusação se baseia no artigo 243-G, parágrafos 2º e 3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata justamente de atos discriminatórios, incluindo homofobia. E não é só palavra de jogador. A súmula da arbitragem também registrou o episódio, o que reforçou ainda mais o processo. Com isso, o julgamento foi marcado, acontece na próxima sexta-feira, dia 23, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Se condenado, o clube presidido por Leila Pereira pode ser multado em valores que vão de R$ 100 até R$ 100.000. Além disso, os torcedores que forem identificados por participação no ato podem pegar gancho pesado, até 720 dias de proibição de acesso aos estádios. Romero, que é um dos líderes do elenco e muito querido pela Fiel, deixou claro que o respeito precisa estar acima de qualquer rivalidade. E agora, o STJD vai decidir os próximos passos dessa situação que ultrapassou todos os limites do jogo. O Corinthians está determinado a reforçar seu elenco e, para isso, voltou suas atenções para o atacante uruguaio Brian Rodrigues, de 25 anos, atualmente no América do México. A diretoria alvinegra considera o jogador uma peça-chave para o esquema tático de Dorival Júnior, visando fortalecer o setor ofensivo da equipe. Brian Rodrigues, conhecido por sua velocidade e habilidade pelas pontas, tem se destacado no futebol mexicano desde sua chegada ao América em 2022. Com passagens anteriores por clubes como Los Angeles FC e Almería, o atacante também acumula convocações para a seleção uruguaia, incluindo participação na última Copa América. O interesse do Corinthians no jogador não é recente. Em 2024, o clube chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Brian Rodrigues. No entanto, as negociações foram interrompidas após o jogador ser envolvido em uma acusação de estupro no México. Na ocasião, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que a contratação só avançaria caso o atleta comprovasse sua inocência. Recentemente, com a situação judicial do jogador aparentemente resolvida, o Corinthians retomou as conversas com o América do México. O clube mexicano, que inicialmente havia recusado a proposta corintiana, agora demonstra maior abertura para negociar, especialmente diante do interesse de outras equipes brasileiras, como o Vasco da Gama e o Santos. A diretoria do Corinthians acredita que a contratação de Brian Rodrigues pode ser decisiva para as pretensões do clube na temporada, especialmente considerando a necessidade de reforçar o ataque após a saída de alguns jogadores e a busca por maior profundidade no elenco. Além disso, a chegada de Brian Rodrigues seria vista como uma resposta direta às movimentações do rival Palmeiras, que recentemente também demonstrou interesse no jogador. O Corinthians espera concluir as negociações antes do fechamento da janela de transferências, visando integrar o jogador ao elenco o mais rápido possível e proporcionar a Dorival Júnior mais opções táticas para o restante da temporada. A torcida alvinegra aguarda ansiosamente por novidades, na expectativa de que Brian Rodrigues possa vestir a camisa do timão e contribuir para as conquistas do clube em 2025.